Olá, queridos. Espero que todos estejam bem. Vamos para mais um tópico da nossa disciplina de Tópicos Avançados 2. Hoje continuaremos a nossa abordagem sobre gestão estratégica de custo. Senhores, vamos lá. Mas afinal de contas, qual a finalidade da gestão estratégica de custo dentro de uma organização? A gestão estratégica de custo ela vai focar nos custos que não agregam valor, buscando a redução desses custos ou a sua eliminação. Mas, para a identificação de quais atividades que não agregam valor, a empresa deve definir os seus atributos de valor. Mas o que seria atributo de valor de uma empresa? Atributo de valor de uma empresa são aquelas atividades, que agregam valor dentro da entidade. Volto a exemplificar o exemplo de um hospital, Exemplos de atividades que agregam valor a um hospital particular. Salário dos médicos, mão de obra dos médicos, dos enfermeiros, dos profissionais de saúde em geral, são custos, são atividades em que o gasto, em que o investimento, o gasto obtido com essa atividade vai agregar valor ao hospital, que está relacionado com a atividade econômica principal. Agora veja bem, suponha que o hospital tem um estacionamento, Estacionamento é uma outra atividade. Essa atividade de estacionamento agrega valor dentro da gestão estratégica de custo? São perguntas chaves em que essas indagações provocam planejamento. Você, empresário, gestor, executivo, contador, identificando aquelas atividades que não agregam valor, você consegue reduzir o gasto ou eliminar. E a gente sabe que na gestão estratégica de custo, quanto menor o custo, maior a rentabilidade. Maior a rentabilidade é sinal de que a empresa está cumprindo com seu objetivo social, que é estar sempre em continuidade. Então, os pilares da gestão estratégica de custo inicia com a definição dos atributos de valor, possibilidade de redução de custos que não agregam valor, eliminação de atividades que não agregam valor, consequentemente havendo aumento da competitividade em função de um planejamento estratégico. Vamos lá. Mas afinal de contas, o que é planejamento estratégico? Planejamento estratégico, pessoal, são ações, estratégicas desenvolvidas previamente por uma empresa. Quando a empresa se preocupa não somente com seu passado e com seu presente, mas ela tem uma preocupação com o seu futuro, com a sua continuidade operacional. Agora vamos falar sobre as ferramentas utilizadas na gestão estratégica de custo. Eu trouxe algumas, sendo análise de SWOT, que foi o tema do nosso encontro da semana passada, onde vimos a importância da análise de SWOT dentro de uma organização, e vimos também qual a relação existente entre a análise de SWOT e a gestão estratégica de custos. Agora, senhores,
vamos abordar o método de custeio ABC. Agora sim, estamos de fato entrando na gestão estratégica de custo, ok? Prática. Então vamos entender, temos algumas outras ferramentas, como o PAF, custo para servir, que é aplicado em regra geral às prestadoras de serviço, né? Mas vamos focar no diagnóstico de análise SWOT que vimos no nosso encontro anterior, e hoje falaremos do método de custeio ABC. Mas afinal de contas, o que é o sistema de custeio por atividades, ou seja, o custeio ABC? Como o nome indica, esse sistema de custeio leva em consideração as atividades dos processos de produção. Logo, esse sistema possibilita uma acurada medição dos custos e do próprio desempenho das atividades. Lembra lá no início que eu disse que o foco da gestão estratégica de custo é eliminar aquelas atividades que não agregam valor e maximizar as atividades que agregam valor. Então, o sistema de custeio ABC, ele é fundamental para que haja uma medição adequada do custo, ok? No sistema de custeio por atividade, ou seja, o custeio ABC, parte do suposto de que os produtos requerem atividades. Todos os produtos requerem atividades. E tais atividades consomem recursos e esses recursos envolvem gastos financeiros. Senhores, vamos lá. Quando nós estamos definindo atividades dentro de conceito estratégico de custo, vamos exemplificar para ficar mais fácil. Voltando ao nosso exemplo padrão da indústria de polpas, quais são as atividades existentes no processo de produção da polpa de fruta? Desde o momento em que decide comprar a matéria-prima, já está ocorrendo uma atividade dentro do departamento de compras. Então, dentro do departamento de compras, nós temos várias atividades. Ok? Beleza, compramos a matéria-prima, o transporte da matéria-prima, ok? Até o estabelecimento. E a estocagem dessa matéria-prima é uma outra atividade que faz parte de um outro departamento dentro da indústria. E nós temos inúmeras outras atividades até a produção daquela matéria-prima. O processo produtivo da polpa de fruta são outras atividades que fazem parte de outros departamentos, enfim, até esse produto ser finalizado e estar disponível para venda, que será uma outra atividade, ok? Que é a finalidade de venda. Veja bem, o processo dentro de uma organização, ele tem várias atividades e essas atividades consomem recursos, precisa de desembolso financeiro. E toda vez que estamos alocando gastos a essas atividades, estamos mensurando o custo. Está havendo a formação do custo. E no sistema de custeio por atividade, que é o ABC, você consegue mensurar o custo fidedigno de cada atividade. No sistema de custeio ABC, a atividade é tudo aquilo que é executado em uma empresa. É o que consome recursos para a concretização de um processo, segundo Ferreira. O autor ainda prossegue. As atividades serão custeadas pelo rastreamento dos recursos absorvidos em sua execução ou elaboração, como materiais, mão de obra, seguro, consumo de energia elétrica, e sempre vai haver direcionadores de custo, que
que são os fatores de medidas de consumo que fazem com que as atividades sejam realizadas. Senhores, é necessário algumas etapas para a implantação do sistema de custeio IPSI. A primeira delas é o mapeamento detalhado das atividades relacionadas a cada função da administração. É a alocação de custos a essas atividades, análise dos geradores de custo, análise dos indicadores de desempenho para verificação dos índices de retrabalho e perdas para cada processo e a apresentação de resultados para revisão e validação de novos dados. Eu vou comentar sobre cada uma. A primeira delas é o mapeamento detalhado das atividades, ou seja, é necessário a identificação de cada atividade e mapear o relacionamento entre elas, dentro dos diversos departamentos. É necessário alocar custo a essas atividades, agregar valores. É necessário analisar como esse custo é gerado. É necessário analisar indicadores de desempenhos por atividades para verificar retrabalho ou perda de cada processo. Retrabalho e perda de cada processo significa, certo? Uma deficiência final no processo produtivo. Se você consegue identificar, de repente, alguns indicadores de que tal atividade tem um retrabalho ou tem uma perda, você vai corrigir, consequentemente vai ter um efeito na produtividade, falando quantitativamente ou qualitativamente. Consequentemente, você vai vender mais, a indústria vai vender mais, vai ter um maior faturamento. E a quinta etapa, para finalizar, é a apresentação dos resultados. Pessoal, o custeio IPSI, ele é constantemente revisado e os dados são sempre validados, porque eu estou falando de uma modalidade gerencial, ok? Vamos lá. Antes de eu adentrar no processo de identificação das atividades, é importante que todos possam ter esse conceito fixado, que o sistema de custeio IPSI não é aquele custo que aprendemos lá na disciplina de contabilidade de custo. Lá nós aprendemos, digamos, o processo tradicional de mensuração do custo, que é a formação do custo por práticas contábeis, por métodos de rateios diretos, indiretos, né? Custos fixos, custos variáveis, todos aqueles conceitos aplicados em fórmulas que nós aprendemos na contabilidade de custo. Aqui, quando eu falo de custeio IPSI, eu estou trabalhando algo mais amplo do que simplesmente uma formação de custo tradicional, ok? Então vamos lá. É necessário a identificação dessas atividades. Aqui eu trouxe como exemplo uma indústria têxtil que tem vários departamentos, né? Aqui nós temos o departamento de compra, que tem duas atividades: comprar material e desenvolver fornecedor. Nós temos o almoxarifado, que tem atividade de receber material e movimentar material. Nós temos o departamento de administração da produção, que é programar a produção, controlar a produção. E nós temos o processo produtivo de corte e costura, que é cortar e costurar. Cortar o tecido, costurar o tecido. E nós temos o processo de acabamento, que é acabar o produto e despachar o produto para estocagem ou para venda, né? Então aqui é um exemplo de atividades, de mapeamento de atividades dentro de uma indústria têxtil. Então, quando eu começo a aplicar essas etapas, aqui é a primeira, certo? Eu identifiquei e mapeei as atividades. Logo em seguida, eu tenho que alocar custos a essas atividades. Então, quando eu começo a alocar custos a essas atividades, quanto eu gasto por atividade. Nós vimos
aqui conforme o conceito, que deve haver indicadores, direcionadores de atividades. Exemplo, departamento de compras tem atividade de comprar material. Quando eu falo material, é compra de matéria-prima, de materiais que seria o material primário, matéria-prima e compra de material secundário, né? E, enfim, que são aqueles materiais que não que não fazem parte, não integra, digamos, a parte principal do produto, né? Nós temos, por exemplo, também como embalagem, que é um material auxiliar. Enfim, então as compras de materiais, que é fundamental para uma indústria, para o seu processo produtivo, vai ter um custo e vai ter um direcionador de atividade, que é, por exemplo, número de pedidos. Veja, como eu disse, o sistema de custeio ABC, a mensuração do custo ela é mais ampla, ela não necessita, o quanto mais a informação for detalhada, melhor, mais fidedigna será o valor do custo, tá bom? Então, vamos lá, dando sequência aqui. Veja bem, olha só, atribuição dos custos das atividades aos produtos. Então, veja bem, no exemplo citado, a indústria no processo de comprar materiais, ela tem um custo de R$16.000 e o direcionador de atividade é o número de pedidos de compra. Então vamos lá, certo? Suponhamos que o número de pedidos de compra dessa empresa é 750. E eu abro essa informação por produto. A empresa tem 150 pedidos de compra para produzir camiseta, 400 pedidos de compra para produzir vestido e 200 pedidos de compra para produzir calça. Esses 750 pedidos de compra têm um custo alocado de R$16.000. São informações essenciais para a formação do produto. Aqui são exemplos que eu trouxe, mas nós vamos aprender de fato na prática, ok? Como que funciona o processo de mensuração do custo pelo sistema de custeio ABC. Vamos voltar um pouco a conhecer o custeio ABC baseado em atividades. O sistema de custeio ABC permite melhor visualização dos custos através da análise das atividades executadas dentro da empresa e suas respectivas relações com os objetos de custo. Nele, os custos tornam-se visíveis e passam a ser alvos de programa para sua redução e de aperfeiçoamento de processos. Ou seja, o sistema de custeio ABC, com o surgimento do custeio ABC, os gerentes podem atuar de uma forma mais seletiva e eficaz. Agora, senhores, vejam comigo. Qual a diferença entre o sistema de custeio ABC e aquele sistema tradicional que nós aprendemos, né? A diferença, pessoal, é que o sistema de custeio ABC é por atividade e há uma redução de rateios, ok? Você começa a trabalhar a informação de custo já no primeiro ato, no primeiro processo da indústria, desde a compra da matéria-prima. Você precisa de mais indicadores externos para a mensuração desse custo. Veja bem, olha só, tanto de indicadores que nesse exemplo hipotético da indústria têxtil é necessário, né? Por exemplo, veja bem aqui, ó, a parte final, despachar produtos, que é o custo, né, digamos, do produto acabado. Apontamento de tempo, quanto tempo que demora para despachar esse produto. Sempre vai ter um direcionador de atividade para mensuração do custo por atividade, ok? O ABC determina que atividades consomem os recursos da empresa, agregando-as em centro de custos por atividade. Em seguida,
e para cada um desses centros de atividade atribui custo aos produtos baseado em seu consumo de recursos. Com isso, é possível se determinar quais são os produtos subcusteados e quais são os supercusteados. Pessoal, e eu volto a atenção dos senhores em uma atividade prática que desenvolvemos em sala de aula, onde tinha dois produtos, A e B. Nós contabilizamos a empresa do zero e o objetivo final era calcular o resultado por produto, identificar qual o produto que contribuía negativamente com o resultado. Nós fizemos todo o processo de escrituração dessa empresa e verificamos que o produto B contribuía negativamente com o resultado, certo? O custeio ABC, ele possui a mesma finalidade, é alocar os custos por atividade, ok? E determinar e atribuir custo aos diversos produtos existentes, identificar quais os produtos que estão sendo subcusteados, ok? Aqueles produtos vantajosos, né, com custo baixo, e os produtos supercusteados, que estão com alto custo. A gestão, tendo essas informações, ela vai ter possibilidades de tomadas de decisões. Vamos lá. No sistema de custeio ABC, a atribuição dos custos indiretos são feitos em dois estágios. No primeiro estágio, denominado de custeio das atividades, os custos são direcionados a atividades. E no segundo estágio, denominado de custeio dos objetos, os custos das atividades são atribuídos aos produtos. Então, primeiro mensura o custo por atividade e depois atribui o custo dessas atividades aos diversos produtos existentes na produção dentro de uma organização. Ok? Pessoal, embora suficientemente simples, o sistema de custeio ABC tem contribuído para melhorar sensivelmente a tradicional metodologia de análise de custo. Tradicional, né? O sistema de custeio ABC é um modelo gerencial. Seu objetivo é rastrear as atividades mais relevantes para que se identifique as mais diversas rotas de consumo dos recursos das empresas. Por meio dessas análises de atividades, busca-se planejar e realizar o uso eficiente e eficaz dos recursos da empresa. A atribuição de custos das atividades é feita de uma forma criteriosa, seguindo a seguinte ordem de prioridade. Primeiro, alocação direta. Identificação clara, direta e objetiva dos itens de custos com certas atividades. Rastreamento, rateio é realizado quando não há possibilidade de utilizar nem a alocação direta nem o rastreamento. Então, o rateio somente será necessário quando não houver a possibilidade de utilizar de alocação direta, ok, porque o custo direto você consegue visualizar no produto, você consegue mensurar com confiabilidade, o custo indireto não. Então, no custeio de ABC, você trabalha com a possibilidade sempre de alocação direta. Quando não existe, é necessário um rateio, tá bom? O fato é que, à medida em que as empresas utilizam tecnologia de produção mais avançada, os custos indiretos de fabricação aumentam e o valor da mão de obra direta diminui. Assim, a distribuição dos custos indiretos proporcionalmente à mão de obra direta conduz a um custeio incorreto dos produtos. Nesse intenso movimento de mudanças, o processo de gestão empresarial passa por novos desafios e os gestores necessariamente passam a trabalhar com novos modelos de decisão, e esses novos modelos de decisão demandam novas informações. Não podemos esquecer de que a informação é a matéria-prima do processo de tomadas de decisão. Então, com o passar do tempo,
né? Lidamos com processo avançado de tecnologia, sendo necessário, pessoal, sempre estar atualizando. Então, o profissional de custo hoje existente no mercado, ele vai ter que estar preparado no futuro. Por quê? Porque haverá uma utilização, uma maximização, uma renovação, a mão de obra direta sendo diminuída, né? Em função da tecnologia, a mão de obra humana sendo substituída por máquinas. Então, tudo isso vai provocar mudanças significativas no processo de mensuração do custo dentro das organizações. E o sistema de custeio EPC é um dos, digamos, uma das revoluções nessa matéria. Então, os profissionais de custos em geral, eles devem ter um olhar muito carinhoso com a modalidade de custeio EPC. Como todo método, nós temos vantagens e desvantagens. Eu vou falar aqui as principais vantagens do custeio EPC. A primeira delas é que é uma informação gerencial relativamente fidedigna, ok? E busca-se a redução de rateio, ou seja, busca-se a alocação direta, de acordo com as atividades. Adequa-se mais facilmente às empresas de serviços pela dificuldade de definição do que seja custos, gastos e despesas, menor necessidade de rateios arbitrários, é aquele rateio que você não sabe de fato como determinado gasto, como atribuir determinado gasto aos produtos, daí você vai arbitrando. Então, no EPC, você tem uma menor necessidade desses rateios. E obriga a implantação, permanência e revisão de controles internos, porque nós precisamos dos indicadores, horas produzidas, hora tempo, número de pedidos e assim sucessivamente. Todas essas informações são adquiridas via processo, fidedignamente, se o processo de controle interno é adequado e proporciona uma melhor visualização dos fluxos de processo. Identifica de forma mais transparente onde os itens em estudos estão consumidos, porque a gente faz análise por atividade, ok? Pode ser empregado em diversos tipos de empresa, sim, em diversas atividades, e é um sistema paralelo ao sistema de contabilidade, tá? Então vamos lá. As desvantagens: os gastos para a implantação são elevados, ok? Tem que ter um alto nível de controle interno e a necessidade de revisão é constante. Leva em consideração muitos dados que são extraídos, informações de difícil extração, não é fácil, e tem uma dificuldade de envolvimento e comprometimento dos empregados da empresa, ok? Necessidade de reorganização da empresa antes de sua implantação. Dificuldade na integração das informações entre os departamentos, falta de pessoal competente e qualificado. E atenção, um detalhe que eu quero mencionar aos senhores. Não é aceito pelo fisco. Fisco quem que é, pessoal? Fisco é o Cefaz, a Receita Federal. Então, para fins tributários, o custo aceito é aquele tradicional que nós aprendemos lá em contabilidade de custo, tá bom? Então, o sistema EPC ele é um custo gerencial, não é um custo fiscal. Então, temos que tomar cuidado. Ele é um sistema feito para atuar paralelamente com a contabilidade. Pessoal, aqui entramos no exemplo de fixação, ok? Nesse primeiro momento, eu quero explicar somente a parte teórica e nos próximos encontros nós vamos para a parte prática, tá bom? Para que possamos fixar de forma mais efetiva esse conteúdo teórico, essa importância que aprendemos do custeio EPC. Por hoje é só, um grande abraço a todos.